Então, boa noite a todos, né? Mais uma vez estamos aqui para mais uma live do nosso curso Tecnólogo em Gestão Pública, né? EAD da UEMP. Né? Hoje nós temos a professora Letícia Negreiros, né? Já foi professora nossa em alguns módulos anteriores, e hoje ela vai falar um pouco sobre as questões que rondam a nossa disciplina de gestão do conhecimento, né? Aplicado ao setor público. Uma disciplina importante aí do nosso curso, e ela vai poder tirar algumas dúvidas, né, em até 30 minutos, e posteriormente, como nós fazemos, nós abrimos para questionamentos ou para perguntas. Eu deixo à vontade, a professora Letícia conduza da melhor forma, né, possível. Se ela permitir que os alunos façam perguntas via chat, eu posso controlar o chat aqui para ela. Se ela pedir para quiser ser interrompida durante a apresentação, eu deixo à vontade para que a professora Letícia faça as suas considerações. Tá? Então, boa noite, Letícia. Mais uma vez, obrigada pela presença, né? Obrigado pela disponibilidade e estamos à sua disposição a partir de agora. Ok. Bom, primeiro gostaria muito de agradecer novamente o convite. Boa noite, André. Boa noite a todos os presentes, né? Como o André falou, não sei se vocês lembram, mas a gente já esteve aqui juntos na disciplina de marketing governamental. Então, agora vamos para essa sobre a gestão do conhecimento no setor público. Vou compartilhar minha tela, só um minutinho aqui, e aí a gente inicia a apresentação. Só um minutinho. Vamos ver. Deixa eu ver se consigo. Parece uma mensagem diferente do que eu estou acostumada. Vocês estão conseguindo ver minha tela ou não? Não, Letícia, não está aparecendo nada, não. Calma aí, só um minutinho, porque está falando que talvez o Meeting não está autorizado a gravar o meu PowerPoint. Não sei se teve alguma atualização do Meet. Vamos ver. Preferências do sistema, só um minutinho, vou ter que ver o que está acontecendo. Será que é porque nós estamos gravando a aula que não aparece o seu slide? Será que eu consigo só compartilhar o meu? Mas eu acho que... Como assim? Você quer que eu te mande a apresentação, André? Se você quiser mandar, não sei. Bom, deixa eu tentar mandar, porque ele está falando que não tem autorização para gravar a minha... Acho que o PowerPoint, não sei se... Está tendo bastante problema com essas coisas de direito... Permissões, né? Isso, de permissões de direito, então deve ter sido alguma atualização super recente. Nós estamos com alguns meets na universidade que não gravam, né? Eu não sei se o teu é assim, essa tua licença. O meu já não grava mais. O meu, a licença caiu já do Meet. Eu não sei se tem alguma coisa, mas na última... Tem, porque a universidade tem algumas contas só com essas funcionalidades, né? Porque essas né? contas agora são pagas, né? As gratuitas, você faz reunião normalmente, mas você não grava mais a reunião. Então, eu não sei se eu... Tá, só um minutinho aí, porque foi a primeira vez que aconteceu isso. Vamos lá. Ó, mandei no seu WhatsApp, André, se puder ver se... Minha internet hoje está problemática. Mas aqui também, viu? Nós Aqui... tivemos queda de energia aqui esses dias. Aqui em Bandeirantes a gente está 3 dias com um telefone muito ruim.
de várias operadoras. Conseguiu? Estou abrindo aqui, Letícia. Tá, perfeito. Mas em relação aos alunos, né, interromperem, fazerem perguntas ou citarem exemplos da realidade deles, fiquem à vontade, tá bom? Durante a apresentação, essa interação acho que é super, super válida. Então, vocês podem me interromper aí, não precisa esperar lá no final, que às vezes a gente esquece, né, a pergunta ou... Ó, eu vou compartilhar e vocês me falam, né? Porque daí eu não vou estar vendo vocês. Quem vai estar vendo é a Letícia, né? E aí vocês. Não, agora o seu deu. Acho que o problema deu porque você está gravando, de que você gravar a minha tela, né? Eu acho que é isso. Uhum, Você quer começar e aí você vai me falando para passar os slides, eu vou passando, Letícia, sem combinado. problema. Pode Tá? colocar só no modo de apresentação, André? Acho que fica melhor. Qual aquele tela cheia? Para ver a tela cheia, não é melhor? Não é, para mim tá no modo apresentação, para vocês não tá? Ainda não. Estranho. Você sabe que aconteceu isso com a minha esposa esses dias? Eu não consegui colocar no modo apresentação. Eu não sei. Então, a gente ainda não está vendo, né? Os alunos, vocês também? Eu, Cláudia, tá sem o som. O Gustavo tá vendo no modo de tela cheia? Nossa, para mim não, está, tudo Então, bem. para mim tá tela cheia aqui. É? Nossa, que É, estranho. Eu acho que é o meu. teu Meet É, aí. Mas vamos assim. também não. Olha, se quiser eu posso passar, você vai me falando aí. Claro, acho que a Lilian também está igual o meu, não está conseguindo, mas vamos lá. Vamos começar, pessoal. Então, a disciplina, né, é a gestão do conhecimento no setor público. Eu sou a professora Letícia Negreiros, como o André já me apresentou. Pode passar, por favor, André. Você passou? Para mim não aparece a próxima tela. Então vamos deixar assim? Agora Isso. aparece? Tá, Então vamos agora deixar assim. aparece. Tá, agora aparece. Então, né, só para retomar uma breve apresentação, como eu já falei, né, já fui a professora da outra disciplina de marketing governamental, mas tenho minha formação toda, né, na área de administração, fiz a graduação e o mestrado na UEL, o mestrado da UEL era voltado para a gestão de organizações, tinha um enfoque também grande na parte da organização pública, de gestão pública. Meu doutorado eu fiz na UEM, e participei, principalmente quando estava na UEL, de projetos para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Também trabalhei na área da saúde do município de Londrina. Agora também, né, tenho cargo administrativo na reitoria da UEMP. Então, a gente, assim, né, tem experiência do que é a gestão pública, das dificuldades e limitações que a gestão pública tem. Então, acho que essa disciplina, né, de gestão do conhecimento é extremamente válida e um desafio ainda, né, para o setor público. André, se puder passar. O objetivo da disciplina, né, discutir os meios de desenvolver e gerir conhecimentos organizacionais nas instituições públicas a partir do capital intelectual e das competências de seus colaboradores, isto é, gestores e demais servidores. Então, isso só vem mostrar que a gestão pública, ou que a gestão do conhecimento, perdão, ela depende das pessoas, né? Ela é centrada nas pessoas. Não há gestão de conhecimento sem as pessoas. O que a organização precisa fazer é incentivar e proporcionar um clima favorável para que as pessoas criem e disseminem esse conhecimento, né? Que o conhecimento fique dentro da organização. Esse é o grande desafio. E a agenda, o próximo slide, a agenda, então, o que a gente vai falar sobre hoje é retomar os principais pontos, né, dos 3 autoestudos da disciplina, que o primeiro fala do conhecimento como um elemento estratégico nas organizações, nem sempre foi assim, né, mas hoje a gente fala da sociedade do conhecimento, da era do conhecimento.
O autoestudo 2, que fala dos aspectos mais conceituais e teóricos sobre o tema, e o 3 é para tentar, né, mostrar a aplicação prática na gestão do conhecimento nas organizações públicas. Então, vamos iniciar ali no autoestudo 1, e ele tem ali 3 aspectos principais, né, que é a questão da competitividade, do conhecimento como algo estratégico, como que surge essa questão do conhecimento visto como um elemento estratégico para as organizações, e que vai desencadear, né, dessa transferência da sociedade industrial para o que hoje a gente chama de sociedade do conhecimento. O próximo, então, a competitividade, né? A gente fala muito de competitividade na gestão privada, né? E a competitividade é gerada pela concorrência. Então, isso força sempre as empresas privadas estarem em movimento, né? A gente fala que uma empresa não pode parar no tempo, né? Então, ela precisa estar sempre acompanhando a modernização, as mudanças, né, das necessidades das pessoas, etc. E esse é o desafio para a gestão pública, porque diferente da gestão privada, né, muitas vezes não se tem concorrência. Então, se bem que isso começa a mudar, né? Antigamente a gente tinha empresas públicas, até no e-book, né, mostram ali alguns exemplos, por exemplo, do setor de energia, né? A gente não tem escolha, então não tem concorrência, parece que acaba sendo um fomento menor para mudanças, para inovação, para gestão do conhecimento como um todo. Mas hoje as coisas mudam, né? Por exemplo, antes a gente só tinha o correio. Quem diria que, né, hoje em dia a gente teria aí tantas opções logísticas, e aí com isso o correio foi perdendo espaço, né? Então a gente vê que mesmo essa concorrência começa também a chegar na parte da gestão pública, né? Mas o principal para a gestão pública dessa competitividade é focar na qualidade dos serviços prestados à sociedade, né? Esse é o objetivo principal, assim, primordial para a gestão pública, né? E ter daí, junto com isso, a responsabilidade na eficiência e no uso dos recursos públicos, ter transparência na gestão pública, ter, então, esse reconhecimento quanto à importância do controle social, né? A gente fala da accountability, sobre as políticas públicas. Então, tudo isso serve ali, né, como um incentivo, ali, um empurrão para a gestão pública desenvolver essa gestão do conhecimento. Próximo slide, André. E aí, o que é conhecimento, né? O conhecimento dele passou a ser visto como um recurso. E quando você tem um recurso, o que você tem que fazer? A gestão desse recurso, né? Então, que é um recurso fundamental para qualquer organização, seja ela pública ou privada. Então, a partir do momento que o conhecimento foi visto como um recurso da organização, é que passou aí a essa preocupação com essa disciplina de gestão do conhecimento. Porque antes era assim, né? Quem tem aquele conhecimento é aquele meu funcionário, fica tudo centrado só naquele funcionário. E se eu perco ele, né? O que acontece? Então, a gente viu que não pode ficar dependendo, uma empresa privada não pode depender de um funcionário, de um gerente, de um diretor, né? Ela precisa caminhar por ela mesma. Se, por exemplo, precisar ter trocas de pessoas, né, a empresa tem que continuar. Imagina a Apple lá, né, sem o Steve Jobs. A empresa continuou, né? Não foi, acabou o Steve Jobs, acabou a Apple, né? Então, esse é a grande questão. Hoje a gente não pode ficar dependente de uma pessoa, né? E quantas vezes a gente vê isso na gestão pública? Eu mesmo, né, por experiência, acontecia lá hoje em dia tem muitos terceirizados trabalhando na gestão pública, né? Aí um terceirizado saía, né, ou por vontade própria, ou a empresa lá, contratada pela prefeitura mandava esse funcionário embora, virava um caos no setor. Aí todo mundo correndo atrás, pedindo socorro, porque só ele sabia fazer aquilo, né? Então isso não pode mais acontecer, né? E a gestão do conhecimento vem justamente para minimizar esses riscos, né? Então, o conhecimento tem que ficar dentro da organização, tem que ser um patrimônio da organização.
e não de um indivíduo que faz parte dela, ok? O próximo, gestão do conhecimento, então, né? O objetivo é aprimorar os processos. É isso de, assim, o que a gente faz hoje pode ser melhorado. É esse o pensamento, né? Então, a gente sempre pode fazer de uma forma melhor, né? Quem diria ali, olha a revolução que a gente está vivendo do setor bancário, né? Quem diria que ia vir, por exemplo, esses bancos digitais, exemplo de Nubank, ia revolucionar a forma como o cliente, né, lida ali com o seu dinheiro, com as facilidades. Hoje em dia, né, a gente praticamente não vai mais no banco, né? Dá para contar às vezes, e quando vai, ainda vai com sem vontade, né? Sem vontade de estar lá. Então é tudo muito mais prático, né? Muito mais ágil, muito mais flexível. Então é isso, assim, é sempre imaginar que o que a gente faz hoje pode ser melhorado para amanhã. Esse é o grande lema aí da gestão do conhecimento, né? E com isso, quando a gente começa a aprimorar os processos, a gente melhora o desempenho da organização. Então, isso, assim, sem sombra de dúvidas, né? Melhorar desempenho significa entregar um serviço com maior qualidade para o cidadão. E daí, por isso, por conta disso, é que a gestão do conhecimento tem sido visto como algo estratégico, justamente por essa constante aí melhoria dos processos, inclusive na gestão pública. Deixa eu só ver aqui, André, que alguém mandou um comentário. O Lincoln. E a maioria dos serviços tem que ser agendado pela internet. Ah, isso em relação aos bancos, o Lincoln? Isso, né? Então, é só para você ver, né? E provavelmente é um aprimoramento constante, com certeza, né? E o ideal é, com o passar do tempo, depender menos. Porque imagina se você precisa entrar na internet para agendar para ir lá, né? Daqui a pouco a gente vai conseguir resolver isso de uma forma ainda mais fácil, né? E isso não é só com o setor bancário, que era um setor extremamente conservador, né? É um setor que as pessoas levam muito a sério, né? Credibilidade é extremamente importante, segurança, porque está lidando com o seu dinheiro, né? Ainda tem ali um receio das pessoas de ainda colocarem grandes montantes de valores nos bancos digitais, porque tem uma confiança maior no banco tradicional, isso ainda acontece, né? Mas foi igual quando veio aí o e-commerce, né? A compra pela internet. Eu lembro que, nossa, quando surgiu isso, eu era menor de idade, né? Então, eu dependia ali dos meus pais, o cartão deles e tal. Imagina, eles não deixavam eu fazer nenhuma compra online. Porque iam clonar o cartão deles, eles iam perder todo o dinheiro que eles tinham no banco, que tinham conquistado a vida inteira. Esse era o pensamento, né? Não só deles, de muita gente. E aí, agora meu pai compra até na Shopee. Meu pai tá extremamente, tá mais moderno que eu, ele compra mais do que eu no online. Então, foi criando essa confiança, né? Essa maior credibilidade. Por quê? Porque esses sites eles foram também aprimorando os seus processos, né? Já que era segurança e credibilidade que eles precisavam passar para as pessoas, eles foram criando conhecimento, né? E dando essas respostas para a população e para os seus clientes. Então é assim também que a gestão pública precisa pensar, né? Que o que se faz hoje pode ser melhorado. Se a gente não tiver essa mentalidade, né, a gente para no tempo, e é aí que está o perigo. Então, por isso que a gestão do conhecimento é algo extremamente estratégico e deve ser pensado. E, assim, é muito fácil a gente esquecer da gestão do conhecimento, porque, inclusive nas empresas privadas, porque a nossa rotina, né, é tão corrida, a gente é tão apavorado em apagar incêndio, que a gente esquece de deixar ali um tempo para pensar nesses elementos mais estratégicos, né? Para pensar em gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento, como a gente está falando que são processos que precisam ser melhorados, ela precisa de tempo, né? Para você pensar, para você ser criativo, para você tentar enxergar o problema de uma outra forma, não é algo também simples e fácil, né? Então, a gente precisa ter esses tempos, né, de qualidade para repensar o que a gente faz, né? Senão, assim, enquanto a gente só ficar fazendo ali, apagando o fogo, a gente não consegue também
ter essas novas ideias, né? André, pode ir para o seguinte? Ok. E aí foi nesse sentido, né, nesse contexto, que antes o que era a sociedade industrial, que ela era aquela, né, pautada na visão econômica e produtivista, em que só se pensava em eficiência, em ganhos, em parte financeira, né, em produtividade, foi passando aos poucos para a sociedade do conhecimento. Né? Então, a gente viu, os estudiosos da administração na época viram que não adiantava nada só colocar lá a jornada de trabalho de 12 horas, de controlar o tempo e movimento dos funcionários, pensar lá na empresa como linha de montagem. Não adiantava somente isso, né? O ser humano é muito mais do que isso. E foi onde foram vindo novos conhecimentos da administração e que daí surgiu aí esse contexto da sociedade do conhecimento, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Só deixa eu ver aqui, ó, a Maria Vitória falou que ela trabalha numa empresa terceirizada e realmente acontece isso que eu acabei de falar. No final do expediente, o funcionário sai com a cabeça quente de tão sobrecarregado que fica. Esse é o grande desafio, porque se a cultura da organização for essa de só sobrecarregar o funcionário, né, de muito serviço, de pouco pessoal, que a gente sabe que acontece em grandes setores das organizações públicas, né? Se ficar com essa cultura organizacional, a gente não consegue, tudo que eu estou falando aqui não resolve, né? Como que eu vou falar para alguém pensar a forma de desenvolver o seu trabalho de uma forma diferente se está com a cabeça cheia, igual a Maria Vitória falou aqui para gente, né? Se ela está tão sobrecarregada, como que ela vai ter tempo e criatividade? Porque não é assim, parei meia horinha e já vou ter uma ideia. Não é assim, né, que as coisas funcionam. Então, como que vai acontecer a gestão do conhecimento, né? Por isso que as empresas, né, a organização pública, inclusive, precisa criar agendas para possibilitar a interação. A gente vai ver isso, né? Inclusive nesse slide, né? Que do simples homem econômico passou a ver que o homem é um agente social, é um homem social. A gente precisa de interação. Né? A pandemia mostrou muito isso. A gente estava ficando doido ficando em casa, não estava? Principalmente aí quem mora em apartamento, não sei se algum de vocês mora em apartamento, meu Deus do céu, né? Nem ver sol direito via, você não tinha interação com outras pessoas. Então, isso mostrou demais a gente, né? O quanto a gente precisa interagir, o quanto o ser humano é feito de relacionamento. E para ter a gestão do conhecimento, precisa ter relacionamento. A gente cria muito mais novas ideias, né? Novas melhorias aí de processos, se for construído de maneira conjunta, ok? Deixa eu ver o Diego. Professora, seria um viés prático para o setor público terceirizar o conhecimento tácito e o acervo intelectual do setor privado? Ô, Diego, nós vamos chegar nessa parte dos tipos de conhecimento daqui a alguns slides. Aí eu volto com essa sua pergunta, pode ser? E aí a gente para refletir se seria aí uma saída, ok? Eu volto nela. Então, só para a gente não perder, né, o raciocínio, a sociedade do conhecimento, então ela veio aí, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão das tecnologias de informação, porque aí ficou mais fácil, né, você criar um acervo, né, você construir uma rede de conhecimentos dentro da sua empresa, com as tecnologias de informação ajudando, né? Por exemplo, eu lembro que na prefeitura de Londrina a gente tinha acesso a uma intranet. O que é essa uma intranet? É como se fosse quase uma página, assim, um site que só os servidores daquele setor tinham acesso. E aí a gente colocava formulários lá, né? Eu também trabalhei numa outra empresa de consultoria, isso era daí
privado, né? A gente também tinha a intranet, então a gente separava por tipo de serviços que a gente prestava, e de cada serviço a gente colocava aí projetos que já tinham acontecido. E aí, se eu pego um projeto naquela área, eu já tenho ali um acervo do que já foi feito, de como eu posso me basear para fazer o meu, né, para desenvolver esse que está começando. Então, eu já começo com alguns passos à frente, concordam, né? A chance daí de eu errar, por exemplo, ou de passar por dificuldades fica muito menor. Então, essa é a ideia da gestão do conhecimento. Depois eu vou mostrar alguns exemplos ali de ferramentas que podem ajudar a essa prática da gestão do conhecimento, ok? Então, a tecnologia de informação é muito importante, né? Ajuda, é um facilitador. O desenvolvimento de meios de comunicação pós-Segunda Guerra também facilitou muito, né? Hoje em dia, por exemplo, né? Algo que eu vejo que ajuda mais do que e-mail no meu trabalho, por exemplo, na reitoria, ou mesmo em comissões dentro ali da UEMP, é criar grupos de WhatsApp, né? Ficou muito mais fácil ali você criar uma comunicação, você ter ali documentos até salvos e tal nesse grupo de WhatsApp do que no e-mail, que aí você tinha que ficar pesquisando o nome do e-mail, concorda? Então, olha só, né? Uma coisa simples, criar um grupo de WhatsApp já pode ser entendido como ali uma gestão de conhecimento, ok? A pirâmide de Maslow seria uma forma estratégica tanto no setor público como no setor privado? Com certeza, né? A pirâmide de Maslow, ela fala sobre ali as necessidades humanas, né? Então, isso vem principalmente as necessidades de base ali da pirâmide de Maslow, ela é muito importante para ser satisfeita pelo setor público, né? Necessidade de segurança, de alimentação, de bem-estar social. Isso, a gestão pública tem um impacto imenso, né, na vida da pessoa, para depois ela começar ali a subir os degraus da pirâmide de Maslow, né? Então, com certeza, a pirâmide de Maslow pode ser, sim, aplicada à gestão pública, tá bom, Johnny? Então, assim, né, tecnologia de informação, desenvolvimento dos meios de comunicação, tudo isso facilitou a troca de informações. E facilitar a troca de informações é facilitar a disseminação do conhecimento, que é um dos pilares da gestão do conhecimento, ok? André, se puder passar. O que é, então, informação, né? Informação e conhecimento, muitas vezes a gente acaba, pelo senso comum, usando como sinônimo, mas não é, ok? Para administração, para gestão, essas duas palavras não são sinônimos. Depois a gente vai ver o porquê. A informação, ela é a matéria-prima para se construir conhecimento, ok? Então, a gente tem que pensar a informação como matéria-prima, mas de que forma que eu vou converter essa matéria-prima para eu realmente poder aplicar ela para tomada de decisão. Aí virou conhecimento, ok? Depois eu tenho uma imagem que vai explicar melhor um pouquinho essa diferença. Mas então, hoje em dia, não existe organização sem conhecimento para tomar decisões. Tomar decisões sem ter dados, sem ter informação e sem isso virar conhecimento é um tiro no escuro. Tá? A chance de errar é muito grande, a gente sabe que erro significa gasto de dinheiro, né, falta de eficiência, então descaso com o recurso público, desperdício de tempo, porque se você erra, você tem que voltar atrás, né, e vai mais tempo. Então, quando se tem gestão de conhecimento, a gente está falando, sim, em aumentar a eficiência, né? Então, tomada de decisão tem que ser sempre pautada em conhecimento, em indicadores, e isso tem que ser algo, assim, também presente na cultura da gestão pública. O grande desafio, André, o próximo slide. O grande desafio é que hoje a gente lida com um excesso enorme de dados e informações, não é verdade? A gente fala assim, ó, hoje em dia, conhecimento, né, você ter acesso ao conhecimento é só você jogar ali no Google, não é mesmo? Ah, quero saber, sei lá, como fazer sabão em pedra.
nunca fiz, nunca sei. Jogo ali no Google, olha só, né? Eu já tenho acesso a esse conhecimento, a receita lá para fazer o sabão. Só que, assim, como lidar, né? Daí você vê 10 receitas, um põe isso, um outro põe aquilo, o que que tá certo, o que que tá errado. Com esse excesso de informação, a gente fica perdido e desanima, concorda? Tem muitas vezes que daí a gente não sabe o que fazer com esse tanto de informação. E aí surgem até os problemas hoje em dia que a gente tem das fake news, né? Aí você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, e você está se afogando aí nessa piscina de dados, né? Então, esse é o grande desafio hoje. E por isso que é importante, né, pensar nesse processo de converter dados em informações e, posteriormente, em conhecimento. Vamos ver o próximo slide. Olha só, né? A gente tem ali no eixo da horizontal o valor e a utilidade pelo eixo da vertical, que é a maturidade e a inteligência da organização. O que a gente tem? Num primeiro estágio, no estágio mais inicial, a gente tem os dados. Então, dados são aqueles números, né, que a gente tem, que a gente acha no Google, que a gente acha numa página do IBGE, que a gente acha ali, às vezes, no site da prefeitura, né? Ah, então eu tenho lá, sei lá, eu tenho o número de matriculados na UEMP, eu tenho quantas pessoas foram no setor lá da prefeitura solicitar, sei lá, corte de árvore, né? Eu tenho tantos que estão na fila de espera para exames na área da saúde, né? Então, eu tenho ali no sistema, ou às vezes num controle ainda manual, ou no Excel, eu tenho aquele monte de dados que daí eu não sei o que fazer com ele. Quando eu pego esses dados, né, esse monte de informação, e vou organizando esses dados, né, e começo a dar interpretação para esses dados, organização e interpretação, eu estou indo para a informação. Estou subindo ali um degrau, tá vendo? De dados eu estou indo para a informação. Então, eu estou dando maior utilidade para aquela fonte, né, que eu tenho ali de conhecimento, e estou aumentando um passinho ali no degrau da maturidade, da inteligência da minha organização ou do meu setor. Depois que eu pego aquela informação e começo a analisar de forma mais sistemática, começo a contextualizar aquele dado, começo a linkar, né, a fazer ligação entre dados, aí sim eu já estou no degrau ali do conhecimento. Então, tá vendo? Daí já vai ter uma utilidade muito maior, eu já vou estar num nível ali de inteligência organizacional maior, mas ainda não é o último degrau que a gente fala de sabedoria. Que sabedoria é quando isso vira cultura da empresa. Aí não é mais só, é um funcionário X, que está fazendo isso. Não, são todos. Né? Tem uma sinergia, todo mundo está tendo essa cultura, os setores estão interligados, eles se comunicam, eles tomam decisões conjuntas, né? Então, aí já fica uma empresa com sabedoria, porque daí você já tem uma gestão do conhecimento de forma sistemática acontecendo ali de forma natural dentro da sua empresa. Só vamos ver ali ó, o Lincoln. Durante essa matéria foi fácil entender o valor da gestão do conhecimento, mas na prática a senhora teria algum exemplo de como é feito com o servidor para aproveitar mais o seu intelecto? Ele manda ideias para os seus superiores e aguarda como é? Ok, legal, Lincoln. No final, a gente vai falar sobre todos esses exemplos, tá? Mas a ideia é assim que tem esses espaços e seria importante criar culturas, como eu falei, agendas para práticas dessa gestão de conhecimento, né? Então, assim, vamos a cada, sei lá, 3 meses, e aí vai da decisão, né, do superior e tal, mas assim, a cada 3 meses vamos parar um dia e vamos mapear o que a gente está fazendo, vamos mapear quais são as perguntas mais frequentes, né? Ou quais são as dificuldades que a gente vê que os usuários, o cidadão está tendo, né? Qual é a dificuldade maior que eles vêm procurar a gente? A gente hoje em dia usa muito na administração uma terminologia que a gente fala da dor, né? A gente fala assim, para as organizações privadas, falam assim, a empresa privada tem que identificar e resolver a dor do cliente.
Por exemplo, sei lá, eu faço seguro do meu carro, né? Ninguém quer fazer seguro, e muito menos quer usar, né? Mas então, as seguradoras, ela tem que entender que a dor do cliente dela é estar protegido, é se sentir seguro. Então, daí a comunicação, tudo que ela vai ofertar e trabalhar em cima é dessa parte da tranquilidade, né? Eu vi esses dias em Jacarezinho, inclusive, um outdoor de uma imobiliária e estava assim: deixe o seu imóvel com a gente, né? Nós administramos seu imóvel e fazemos o dinheiro render por você. Uma coisa assim, né? Você pode descansar que a gente vai fazer o dinheiro render por você. Então, olha só, né? Eles identificaram que o público, com essa comunicação, eles estavam voltados a essa comunicação para conseguir captar mais donos ali, né, proprietários de imóveis, e eles viram que, o que esses proprietários normalmente querem? Eles querem sossego, né, e provavelmente para você conseguir ter bastante imóveis, digamos assim, você já deve ter trabalhado bastante na vida, né, chegou no nível que você tem lá os imóveis, e aí você quer, digamos, se aposentar, com a sua aposentadoria vai ser o aluguel dos imóveis. Então, eles entenderam essa dor do cliente e vão trabalhar em cima disso tudo. E é isso que daí o setor público tem que fazer, né? Por isso que eu acho interessante, até que se criar essa cultura da gestão do conhecimento no seu setor, né? Na sua área de atuação da gestão pública, é começar com rotina. Né? Então, assim, a cada 3 meses nós vamos pegar um dia inteiro, todo mundo do setor, vamos fazer aqui uma dinâmica, pegar cartolina, escrever quais são as maiores dores ali dos usuários que procuram a gente e de que forma a gente pode facilitar para resolver isso para eles, né? Ou quais são as perguntas mais frequentes que o pessoal fica ligando aqui para questionar a gente, para perguntar. Não tem como a gente já facilitar isso? Né? Não tem como, não sei, tem a página lá da prefeitura, não tem como deixar isso mais fácil para as pessoas não precisarem ficar, né? Para a gente já facilitar, não esperar o problema vir até a gente, para a gente antecipar e fazer com que não tenha esse problema, né? Então, seria, eu acho que esse é o primeiro passo, porque é muito, né, a gente, como você falou mesmo, Lincoln, a gente vê a importância, ver tudo isso, mas como fazer isso na prática, né? Não é fácil de uma hora para outra falar assim, a partir de amanhã esse setor vai fazer gestão do conhecimento, né? Vai ter a cultura do gestão do conhecimento. Não é assim. Quando a gente fala de cultura, né, e organizacional, e a gestão do conhecimento faz parte de uma cultura da organização, é algo a ser construído ao longo do tempo, é algo demorado, né? Então, eu acho que começar com rotinas e aí, aos poucos, daí vocês vão conseguindo ir aplicando e vendo também os benefícios da gestão do conhecimento. Então, talvez, não sei, né, vocês possam criar uma intranet ali, um drive do setor, e já aí cada um compartilhando as suas dificuldades, ou o que você tem feito e que tem dado super certo, também pode ser uma ideia. Eu vou mostrar isso depois também como exemplo. André, podemos passar para o próximo? Bom, daí o autoestudo 2, porque daí nós vamos chegar no autoestudo 3, que é a parte prática, tá? Então, no autoestudo 2 foi mais a parte dos elementos conceituais, né, da gestão do conhecimento e a questão da aprendizagem organizacional, que a gente vai ver que a aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento andam junto. Vamos para o próximo, André? Então, qual que é o conceito, né? O Peter Drucker, que ele é tido como o pai da administração moderna, ele falou que o conhecimento se tornou hoje o principal recurso das organizações, porque com o conhecimento você interfere em todos os outros setores da empresa, né? Seja no financeiro, seja no estrutural, seja no tecnológico, etc., né? E ele definiu gestão do conhecimento como uma estratégia que transforma os bens intelectuais da organização, né, junto com o talento dos seus membros, dos seus funcionários,
em maior produtividade, em valores e em competitividade para a empresa, né? Então, a gente vê aí que, para você ter gestão do conhecimento, você precisa ter aprendizagem constante também, né? Por isso que a gente fala que esses dois conceitos são complementares. Vamos lá, André, para o próximo. E aí, o que seria essa aprendizagem organizacional? É um processo também contínuo, não dá para falar assim, eu vou aprender hoje, amanhã, nossa, não preciso de mais nada, né? Eu já aprendi tudo. Não tem como, por isso que fala que é um processo contínuo. A gente está sempre aprendendo, né? Sempre está aparecendo novos desafios e a gente tem que estar se atualizando, até mesmo para conseguir melhorar os processos, que é o objetivo ali da gestão do conhecimento. Então, por isso, faz parte da cultura da organização também incentivar que os seus funcionários ali tenham esse interesse em aprender constantemente, né? E olha só que interessante, né? Para aprender, o que a gente precisa? Sempre desconstruir nossas práticas e procedimentos. E por que isso é tão difícil, tá, o Lincoln? Porque o ser humano gosta de segurança, vocês concordam? Né? A gente adora estar na nossa caixinha, né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto, todo mundo já se arrepia, concorda? Então, esse é o desafio, porque a gente daí precisa desconstruir tudo que a gente tem, não tudo, né? Mas desconstruir o que a gente tem feito. Então, assim, eu estava, inclusive, na parte da saúde lá da Prefeitura de Londrina, quando veio o novo sistema. Nossa, para quê? Ninguém queria o novo sistema, mas ninguém nem queria também entender o que era aquele novo sistema, como que ele ia facilitar, etc. Por quê? Porque a pessoa já estava acostumada e já estava, igual a Maria Vitória falou, né? Já estava tão sobrecarregado e já estava tão acostumado naquele sistema que para você ir para um novo, nossa, ia ser uma dor terrível. Então, tá vendo como é difícil? Por isso que a gente fala que para ter essa aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento, as pessoas precisam estar envolvidas. Porque quando vem isso goela abaixo, digamos assim, quando vem, olha aqui, um novo sistema para vocês, ninguém gosta. Agora, quando você coloca os funcionários daquele setor envolvidos no processo, fica muito mais fácil, né? Primeiro, de fazer sentido para o funcionário e para o setor aquele novo sistema, né? E de ter aí menos boicote, porque isso acontece, tá? De ter daí boicote dos funcionários, né, do setor, tal, por essas novidades que são impostas. Então, por isso, quando a gente fala de aprendizagem organizacional e de gestão de conhecimento, as pessoas precisam estar envolvidas, porque não acontece eu falar assim, não, olha, eu tenho uma super ideia, eu aprendi aqui e agora vai todo mundo do setor fazer assim. Isso não funciona. Né? Por isso que eu falo que tem que ser uma construção coletiva, e por isso dessa ideia aí de ter reuniões ali, dinâmicas, para todo mundo poder participar junto, né, desse início da gestão do conhecimento, tá joia? O Lincoln, né, concordo, mudar é complexo, se está funcionando, para que mudar? Então, né, mas, por exemplo, o banco tradicional sempre funcionou, aí veio o banco digital, não mudou? Não foi melhor para algumas pessoas, para alguns casos? Com certeza, né? Então, é essa a visão que tem que ter, né? Tá funcionando, beleza, mas não dá para funcionar melhor, né? Não dá para ser feito, às vezes, de uma outra forma? É essa mentalidade daí que tem que surgir para fazer sentido a gestão do conhecimento, ok? E olha só que interessante, eu achei interessantíssima aqui essa frase, olha só. É a necessidade de desaprender para aprender. Então, é a necessidade de ter ali na nossa mente que a gente não sabe de tudo, que sempre é possível fazer ali, aprender para melhorar, né, uma coisinha, ok? André, vamos lá? Olha só que interessante o que muitas empresas já têm feito, essas grandes empresas têm feito, ok? Universidades corporativas. Então, eles param mesmo a empresa algumas vezes durante o ano para fazer treinamento, para colocar todo mundo junto, para até deixar todo mundo na mesma sintonia, entendeu? Isso é extremamente importante. Esse é um exemplo da Gazin, né? A sede da empresa fica numa cidade próxima ao Umuarama, que agora eu esqueci o nome, que é bem pequenininha. Eu pude ir lá, eu já fiz trabalho para a Gazin e eu pude ver aí como eles levam a sério essa parte de gestão do conhecimento, ok?
o conhecimento, eles falam que não pode ficar num indivíduo, né? Ah, tem lá um diretor que tem 30 anos de Gazin. Ele tem, dentro da agenda dele, atividades para ele ir passando o conhecimento dele para os outros, né? Porque senão, imagina, o cara aposenta e aí? Morre a Gazin? Não pode, né? Então, tem essas práticas para repassar o conhecimento, ok? André, vamos lá. Trouxe aqui alguns exemplos, olha só, né? Porque a gente acha assim que gestão do conhecimento, a parte de aprendizagem organizacional tem que ser algo assim tão num nível tão elevado que precisa ter sempre muita tecnologia, ou só os diretores que podem pensar por mim, e a gente vai ver que não. Trouxe esse exemplo porque, olha só, uma empresa grande de produto de higiene pessoal, né, de escova de dente, etc., estava precisando, eles queriam faturar mais, estava muito tempo no mesmo nível ali de faturamento. Eles fizeram um desafio dentro da empresa. Para a melhor ideia, eles iriam lá dar um prêmio em dinheiro, um prêmio importante em dinheiro, para ideias que fossem gerar aí maior possibilidade de faturamento para a empresa. E foi uma pessoa do setor da limpeza da indústria que falou: bom, vocês querem vender mais, né? Por que não aumenta da pasta de dente? Por que não aumenta lá a boca que sai a pasta? Porque aí vai sair mais pasta de dente, a pessoa vai ter que comprar com maior frequência. E foi essa a ideia ali melhor gerada nesse caso. Né? Então, olha só como coisas às vezes simples, só de você aumentar a boca ali da pasta de dente, aumentou o faturamento da empresa. Né? E isso, tá vendo que o conhecimento estava no cara da limpeza, não estava no diretor, no CEO da empresa, né? Então, por isso que é sempre importante parar para ouvir os funcionários, né? Para ouvir quem está envolvido. Que às vezes a pessoa está lá, às vezes a gente fazendo as nossas atividades, a gente não vê algo que alguém que está de fora tem uma ideia, né? Uma ideia brilhante. Um outro exemplo super simples e que aconteceu numa empresa de medicamentos. André, pode passar o próximo slide? Uma empresa de medicamentos que eu fui, inclusive, conhecer essa empresa, essa indústria. Eles tinham muito problema com caixa de medicamento que ficava vazia, que ficava sem os comprimidos ali, sem as cápsulas. Era um erro ali, né, da Você está sem áudio, Letícia. eu caí e voltei sem áudio. Agora vocês estão me ouvindo? Tudo Ok. bem? Tá. Vamos lá? Então, esse outro exemplo, né, só para vocês verem como a organização pode aprender e pode melhorar os seus processos ouvindo os seus colaboradores, né? Foi numa indústria de medicamentos e que tinha às vezes falha, né, das máquinas e tal, e que algumas caixas do remédio saía sem os comprimidos, sem as cápsulas, saía a caixa vazia. Isso dava muita dor de cabeça, porque depois, né? Oi, estão me ouvindo? Sim, tá. Daí o que eles fizeram? Olha só, a ideia de um funcionário lá do empacotamento. Ele falou: por que não coloca um ventilador? Aí as caixas que estavam vazias voavam, as que não estavam, não voavam. Começou dessa forma super simples, né, super caseira. Depois eles aprimoraram isso, desenvolveram um aparelhinho que daí soltava ar e realmente conseguia daí ver qual era a caixa que estava cheia e qual que não. Olha só, né, que coisa super pequena, mas que resolveu um problema grande ali daquele setor. Então isso só foi possível por conta de ser uma empresa aberta à aprendizagem colaborativa de seus funcionários, tá joia? André, vamos para a última parte, que acho que é a que eles estão mais interessados, que é a parte de gestão do conhecimento na prática, né? Vamos lá para a próxima. Então, dos tipos de conhecimento, acho que foi o Éder que fez essa pergunta, só que eu caí, o chat acabou apagando.
Então, a gente fala, né, que tem o conhecimento tático, que é aquele conhecimento pessoal que eu carrego comigo, né, por conta das minhas experiências, por conta de tudo que eu já, por exemplo, né, o que eu estudei, o que eu já trabalhei, passei na vida, o que eu fiquei observando da outra pessoa fazer, etc. Então, isso, cada pessoa vai tendo o seu conhecimento tático, né, só que ele também é mais subjetivo e difícil de passar, concorda? E aí tem um conhecimento explícito, que é aquele facilmente codificado, é aquele conhecimento mais objetivo, aquele que eu consigo transmitir por uma linguagem formal. Então, tem esses dois tipos de conhecimento em que eles precisam interagir também, né? A gente fala também que o conhecimento humano, tanto o tático quanto o explícito, né? Ele é criado e expandido por meio da interação social, ok? Então, é a interação, é a gente. Imagina, uma pessoa isolada, o conhecimento dela vai ser muito menor, concorda? Do que uma pessoa que está ali interagindo. A gente fala, né, tem gente que fala que cada pessoa é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Então, se você vai com, igual eu falo, então vamos conviver com gente que te leva para cima, né? Então, por isso, porque o conhecimento é feito também de interação, ok? A gente aumenta o nosso conhecimento tático a partir da interação. O conhecimento explícito, ele também é passado pela interação. Então, por isso que é extremamente importante. Aí, se o Éder depois puder colocar a pergunta dele, que a gente volta a refletir sobre ela em conjunto, que para mim apagou aqui quando eu caí. Mas vamos para o próximo e depois aí a gente finaliza com a questão? E por isso que, ó, gente, gestão de conhecimento, a gente precisa muito do apoio do papel da área de gestão de pessoas, ou então do superior do seu setor. Por quê? Porque a gestão o setor de gestão de pessoas, ou o seu superior, digamos assim, é quem precisa estimular e acreditar nisso, né? Precisa criar um clima ali, né? Criativo e inovador. Precisa criar condições favoráveis para que as pessoas tenham essa interação e que isso seja levado em conta, né? Por isso que a gente fala também da gestão por competências, que é você fala que competências é o chá, né? Que é você ter conhecimento, habilidade e atitude. Não adianta muito, né, você ter lá uma pessoa que sabe demais, tem muito conhecimento, é habilidoso, só que não tem atitude, né? Só que ela já fica ali na zona de conforto, etc. Então, para você ter a competência, você precisa desses 3 dimensões ali bem desenvolvidas, ok? E isso é fundamental para a gestão do conhecimento. Vamos para o próximo slide, André. Olha aqui, então, né, algumas ferramentas e práticas que eu pensei, assim, né, para auxiliar nesse início do processo de fomento à gestão de conhecimento, né? Primeiro, é um programa de capacitação. O que a gestão de competências fala, né? Gestão de competências é você listar, então, qual a habilidade, né, ou o que, às vezes, pego ali as pessoas do meu setor, quais habilidades ou quais conhecimentos ela precisa ter para desenvolver o trabalho dela melhor, né? Então eu listo ali, para aquela função, quais conhecimentos são exigidos, quais as habilidades são exigidas e quais atitudes que eu quero que a pessoa tenha. E aí o que está faltando? Daí é onde eu vou dar mais treinamento, né? Ou é onde eu vou incentivar a minha equipe a desenvolver, vamos desenvolver primeiro esse conhecimento que a gente está falhando nisso. Então, isso é, né, um programa de capacitação do setor e que poderia estar condicionado, né, à promoção ou ascensão na carreira. Né? Então, para você poder, a gente tem isso enquanto professor público, né? Para a gente conseguir fazer ascensão de nível, a gente precisa comprovar alguns desempenhos, né? Então, isso seria já um início ali para uma gestão do conhecimento. Treinamento entre os funcionários, né? Então, listar as habilidades e planejar os treinamentos. Por exemplo, a gente fazia muito isso na empresa de consultoria.
estava começando, era uma empresa nova e não tinha recurso para contratar pessoas de fora. Então, a gente listou, pegou cada funcionário ali do setor e listou o que ele sabia fazer bem. Poxa, então tinha o Cláudio que, nossa, as apresentações de PowerPoint deles eram as melhores. Então, ele preparou um mini curso de PowerPoint para todos do setor. Tinha aquele outro que tinha muito carisma, facilidade com comunicação e atendimento ao público. Ele falou o que ele fazia para os outros. Tá vendo como a gente tem possibilidade? Daí é de um ali do setor tá auxiliando o outro. Né? Às vezes a gente tem muito isso dentro ali do nosso setor, da empresa pública que a gente está, e a gente às vezes perde, né? Perde habilidades importantes que o nosso colega de trabalho tem e que eu posso aprender com ele, né? Então, isso também é uma ideia simples e que já é fácil de começar, né? Não tem custo, não tem nada, é só separar um dia ali para treinamento, né? E ver o que cada um consegue contribuir com a sua área. Benchmarking, o que é benchmarking? Poxa, eu vejo assim que dentro da minha área, sei lá, uma outra prefeitura está mais adiantada, né? Então eu entro em contato, eu vou lá para conhecer, eu vou lá para passar um dia. Isso é fazer benchmark e trazer todo o conhecimento deles para dentro para dentro do meu setor, para dentro da minha prefeitura, por exemplo, né? Mapeamento de perguntas frequentes. Bom, então vamos reunir aqui a equipe, né? Vamos mapear, vamos listar quais são as maiores dores das pessoas que procuram ali o nosso setor, né? O que elas vêm querendo mais? Qual que é a dificuldade? Na área da saúde, é a lista de espera, é ficar muito tempo aqui, como falo, esperando atendimento, sem ter um local adequado para ficar. Então, assim, depois desse problema identificado, como que eu posso melhorar isso? Né? Como que, sei lá, posso fazer senha num dia de antecedência? Como que eu posso fazer, né, para melhorar essa vida das pessoas, né? Portais colaborativos de conhecimento, então tem muita coisa também pública. A gente na UEMP, se o André puder mostrar o próximo slide, a gente tem o programa de curso online da UEMP Mais Saber. Então a gente tem cursos online que foram dados ali por professores da UEMP, principalmente durante a época da pandemia. Então, para os agentes que estavam ali parados, né, digamos, porque não tinha mais o trabalho presencial naquela época, né, triste ali da pandemia, então tinha o curso para ir se atualizando. E não só cursos desenvolvidos pelos nossos professores, como também indicações de cursos de outras instituições de ensino. Então, né, é uma forma de estar se atualizando, de fazer a aprendizagem aí organizacional. André, se puder voltar. Também, adoção de relatório de lições aprendidas. Isso é um instrumento extremamente simples, fácil, mas que fazia uma enorme diferença nessa empresa de consultoria que eu trabalhei. Depois, e também, só para finalizar, o fluxograma das ações de cada setor. André, se puder mostrar. Olha só, relatório de lições aprendidas. A gente tinha um documento, era uma página. A gente colocava o nome da equipe que fez aquele projeto, né, o que fez aquele trabalho, e aí o que deu certo, o que deu errado com aquela atividade. Então, por exemplo, né, eu já organizei a semana da administração para o UEMP aqui de Cornélio Procópio. Tá, depois que eu passei todos os perrengues, né, o que ficou de lição aprendida? O que deu certo, que foi elogiado, que, né, os participantes gostaram, que foi, assim, bem bacana? O que a gente acertou, né? Quais foram os impactos positivos que essas nossas ações trouxeram? E o que deu errado? Né? O que ali trouxe de impacto negativo? O que poderia ser feito de uma forma melhor e tal? Então, a gente fazia isso de tempos em tempos, ou quando tinha, assim, esses projetos esporádicos, né? Como eu falei, da semana da administração. Então, depois que acabava a semana, a gente reunia a equipe inteira e fazia esse relatório com tópicos mesmo e com o nome ali da equipe, porque, assim, no próximo ano, aí não seria eu, é o André que iria organizar a semana de administração. Ele pegava antes de começar essa folha e já viu o que deu certo, o que deu errado,
Concordam que ele já vai com conhecimento a mais ali, com uma bagagem a mais para evitar erros, para ser um sucesso maior ainda a semana que ele estaria organizando? Então, isso é algo simples e que já fica dentro ali da gestão do conhecimento da organização do setor, ok? E para finalizar também, acho que a gente já até passou do tempo, né, André? Mas o fluxograma de ações, isso a gente faz muito ali na reitoria, né? Que é você colocar os trâmites. Então, por exemplo, isso ajuda muito. Ó, isso aqui é para a gente registrar uma ação de extensão, ok? Mas assim, para um professor que não faz isso sempre ou que está entrando, ele já pega aí esse fluxograma e ele já vê o que ele vai ter que fazer. Ah, então eu, professor, eu tenho que ir no CCAPI, que é o nosso sistema, tá? Ah, então eu tenho que ir no sistema, depois o sistema, de preencher o sistema, eu tenho que mandar para aquela comissão, depois a comissão vai mandar para a direção do centro. Tá vendo que ali tem o fluxograma de como vai acontecer aquela tramitação, aquela burocracia? Isso já facilita, né? Facilita o entendimento, facilita depois eu monitorar, saber em que parte que está. Então, esse fluxograma também já é algo bastante importante como gestão do conhecimento, ok? André, é isso. O próximo slide é o agradecimento. Obrigado, né? Se a gente tiver algum tempo a mais ali para perguntas, não sei, aí é com vocês, André. Não sei se. Ou a gente já foi também tirando as dúvidas no decorrer da apresentação, né? Mas estou à disposição. Tá, eu vou fazer o seguinte, Letícia, eu já te agradeço de antemão, né, pela apresentação, pela aula, eu acho que abordou bem, né, todos os tópicos da disciplina. Eu vou pedir para que, se os alunos tiverem alguma dúvida, encaminhem posteriormente via plataforma para a professora Letícia, porque nós temos a live agora com o professor Dene, né, ele já está até aguardando a apresentação dele. Tá? E aí nós entraremos no próximo link.